Olá amigos, nesta videoaula quero apresentar um exercício resolvido e devidamente interpretado da ANOVA 1 fator. Depois de termos feito a apresentação do guião de interpretação da ANOVA e depois de termos apresentado as funcionalidades da ANOVA no Excel, segue então esse exercício resolvido para consolidar cada vez mais o conhecimento sobre a análise de variância. Ora, o exercício que eu trago é este, que também já é conhecido, está nas aulas anteriores. Fala sobre o peso à nascença em gramas dos recém-nascidos agrupados segundo o hábito de fumar da mãe. Portanto, a nossa variável é o peso, expresso em gramas. É uma variável quantitativa contínua e, em termos de níveis de medida, ela tem estes valores de referência. Portanto, se o peso de um recém-nascido estiver entre estes valores, então é considerado normal. Se estiver abaixo de 2,8 kg, é um peso considerado baixo. Se estiver acima das 4.000 gramas ou 4 kg, é um peso que pode ser considerado elevado. Essa seria então a classificação da variável segundo os níveis de medida. O fator que está em análise é o hábito de fumar da mãe. Portanto, queremos saber se o hábito de fumar da mãe tem influência significativa sobre o peso à nascença. É um fator de facto porque exerce influência direta quando acontece. Ora, os dados são estes. Nós temos 3 grupos, isto é, 3 amostras. A variável é o peso. Estes valores referem-se ao peso dos recém-nascidos. O fator é a quantidade de cigarros, portanto é o hábito de fumar. E esse fator está em 3 níveis. Há mães que não fumam, mães que fumam meio maço e mães que fumam um maço de cigarro. Ora, são 12 indivíduos em cada amostra. Aqui, 12 indivíduos em cada amostra. Vamos comparar as médias destas amostras para verificar se há diferença significativa entre elas. Quais são as hipóteses que vão ser testadas? Sabemos, pela teoria, que as hipóteses são, por um lado, a hipótese nula e, por outro, as hipóteses alternativas. A hipótese nula aqui, o que é que diz? Não há diferença significante entre as médias dos 3 grupos. Ou seja, as médias não diferem significativamente entre si, o que quer dizer que o fator não tem influência sobre a variável. Ora, a hipótese alternativa genérica, como sabem, é aquela que nega simplesmente a hipótese nula. Então, a hipótese alternativa genérica aqui seria: há diferença significativa entre as médias, há influência do fator sobre a variável, ou seja, a influência do hábito de fumar sobre o peso dos recém-nascidos. Mas também dissemos que não basta formular a hipótese alternativa genérica, aquela que nega simplesmente a hipótese nula. É preciso fundamentar essa hipótese alternativa. Por isso é que se formulam as hipóteses alternativas específicas, aquelas que são o motor da pesquisa, aquelas que corporizam as expectativas do pesquisador, aquelas que são formuladas com base no conhecimento que se tem. Então, para a quantidade de cigarros por dia, o que é que podemos dizer? Sabe-se que
o hábito de fumar, portanto, o cigarro, o consumo de cigarro é prejudicial à saúde. Logo, podemos formular a hipótese alternativa da seguinte maneira: considerando que o hábito de fumar é nocivo à saúde das pessoas, no caso, a saúde da mãe, espera-se que isso tenha repercussão negativa sobre a saúde da criança que vai nascer, ou seja, que vai ter repercussão negativa sobre o peso à nascença. Esta é a hipótese alternativa específica. Podem ser também formuladas hipóteses alternativas específicas focando cada um dos níveis do fator, mas no caso não parece ser muito interessante. Podemos apenas dizer que há uma expectativa de que quanto mais se fuma, se calhar mais nocivo é o efeito do hábito de fumar sobre o peso à nascença. Ok. Estes dados lançados no Excel, faz-se o cálculo da ANOVA, também já mostramos como é que isto se faz, e obtêm-se as tabelas com os resultados. A primeira é a tabela sumário. Segundo o guião, o que se faz na tabela sumário é comparar as médias entre si, do ponto de vista aritmético, e reconhecer as tendências. Ora, nós estamos à procura da diferença entre médias. O que é que podemos notar aqui? É que quando as mães não fumam, o peso é o maior de entre as 3 amostras. Quando as mães fumam meio maço, o peso é o segundo maior. Aqui. Portanto, com meio maço de cigarros por dia, obtém-se um peso logo inferior ao das mães que não fumam. E as mães que mais fumam obtêm o menor peso. Portanto, os bebés nascidos de mães que fumam um maço de cigarros por dia tiveram o menor peso em relação aos que fumam meio maço e em relação aos que não fumam. Significa, ou o que podemos notar aqui é que tendencialmente, quanto maior a quantidade de cigarros que a mãe consome, menor o peso do recém-nascido. Essa é só uma tendência, porque quem vai confirmar se a diferença entre essas médias, que aqui na tabela sumário é apenas aritmética, se essa diferença do ponto de vista estatístico é significante, quem vai confirmar isso é a estatística de teste. É o teste, que no caso a estatística de teste é o valor F. Então vamos à tabela ANOVA, a tabela ANOVA, que contém os valores necessários para se tomar uma decisão. Estes, portanto, a soma de quadrados, os graus de liberdade e a média dos quadrados são valores que, por força das fórmulas, aparecem. Mas os valores importantes para a interpretação dos resultados, para podermos tirar conclusões e fazer recomendações, são os valores de F calculado e F crítico. O valor P, probabilidade de erro. Que diz a regra de decisão que coloquei aqui para facilitar a interpretação. Nós só podemos, portanto, a decisão que se toma é sobre a rejeição ou não rejeição da hipótese nula. Nós só podemos rejeitar a hipótese nula quando o valor de F calculado é maior que o valor de F crítico, ou quando o valor de P é inferior a 5%, ou seja, a probabilidade de erro ao rejeitar a hipótese nula tem que ser inferior a 5%, porque se for superior a 5%, não é possível rejeitar a hipótese nula, porque estaremos a cometer um erro. Ora, no nosso caso, o F calculado 9 é maior que o F crítico 3. E o valor P, a probabilidade de erro, é de 0,0007, que multiplicado por 100, para converter esse valor decimal em porcentagem, vai dar 0,07%. Portanto, é um valor muito baixo. Significa que,
tanto pela interpretação do valor de f, como pela interpretação da probabilidade de erro, nós podemos rejeitar a hipótese nula. A hipótese nula que diz que o peso, a nascência, não difere significativamente em função do hábito de fumar, ou seja, o hábito de fumar da mãe não influencia significativamente o peso do recém-nascido. Ora, se esta hipótese nula é rejeitada, então ficamos com a hipótese alternativa que diz que há diferença e que há influência. Então basta tirar aqui a palavra não. E então a nossa conclusão vai ser que o valor de f calculado é maior que f crítico e porque a probabilidade de erro é inferior a 5%, podemos rejeitar a hipótese nula e afirmar que o peso à nascença difere significativamente em função do hábito de fumar da mãe, isto é, o hábito de fumar da mãe influencia significativamente o peso do recém-nascido. Ok? Peço que façam a revisão do fundamento teórico, tenham o guião sempre presente para poderem fazer os exercícios da nova e assim consolidar cada vez mais o domínio desta técnica, deste teste estatístico. É tudo e até a próxima.